Vereador Edson da Rosa, da tribuna. Bom dia aos nobres pares que estão aqui na sessão, o presidente Wagner Petrini, compondo a mesa, Vossa Excelência Andressa Malman e agora a DOC, vereador Cláudio, que está se liberando. Mas hoje eu gostaria principalmente de ampliar o que aconteceu aqui sobre a questão da diplomação, mas no início da sessão foi falado algumas polêmicas. Sabe que o mais importante para todos nós aqui na Câmara de Vereadores, na responsabilidade que nós temos, óbvio que a idade nos ensina que a gente tem que ter a noção e a percepção de que os caminhos que nós tomamos, e eu vou pegar um pouquinho da fala da vereadora Marisol, que eu jamais vou vir aqui à tribuna para falar mal de alguém, para desconstituir alguém, bem como os meus votos vai ser para prejudicar alguém. É óbvio. Então, a gente tem que ter a noção de que está fazendo a coisa correta para o município de Caxias do Sul. Os nossos munícipes, eles não têm noção da parte orgânica que é ser uma autoridade, da responsabilidade que se tem. E cabe a nós, sempre que formos questionados, mostrar o que se faz, o porquê que se faz e a maneira que se fez. Cada um de nós aqui que foi eleito, as pessoas que nos elegeram, nos conhecem e sabem da postura de cada um de nós. Então, a gente tem que ficar muito tranquilo, muito sóbrio e ter a noção de que procuramos fazer a coisa sempre pelo bem de Caxias do Sul. Sempre, sempre. Então, ficamos muito tranquilos nesse sentido. Mas eu quero repercutir aqui, principalmente, que hoje nós tivemos a diplomação dos 23 vereadores do programa Vereador por um Dia. E o que fez a repercussão, nós temos uma apresentação ali do que nós já fizemos esse ano sobre o Vereador por um Dia. E, antes que eu esqueça, eu quero fazer um agradecimento muito especial à parceria com a Escola do Legislativo, com a vereadora Rose Frigieri, quando nós reativamos ela lá, Vânia Marta Spiorin, lá em 2015, com o presidente Cassina. Talvez, às vezes, a gente não tenha a noção do que isso repercute no futuro. E está aí hoje também, né? A gente já passou, ficamos por 5 anos à frente da escola, e agora, nessa parceria com a Comissão de Educação, que nós temos a honra de estar presidindo, tem a possibilidade desses momentos. E óbvio que a gente vai fazendo um passo a passo daquilo que veio no passado, por óbvio, e que agora nós também fizemos com que tenha uma importância que chegou nessa diplomação. E aprendemos com o que já aconteceu. Em outros momentos, já foram feitas escolhas da forma de urna eletrônica em outras escolas. Mas esse ano o diferencial principal foi que todas as escolas tiveram as suas escolhas dos seus representantes, os 23 representantes, mas, porém, tiveram, primeiro, uma aula de cidadania, né, da importância do voto, o que significa o voto, a escolha, a implicabilidade disso numa escolha a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, mas também na escola, até para as questões de grêmio estudantil. Aí nós tivemos essa parceria com a Escola do Legislativo, com a servidora Edivane, que nos ajudou muito, na Comissão de Educação, com a professora Seleni, e, mais principalmente, quando assumimos a Comissão de Educação, eu fiz um contato com o Edson Borowski, que é o coordenador do nosso cartório eleitoral aqui, que imediatamente, sem pestanejar, ele se colocou à disposição para que nós fizéssemos essa educação de cidadania. E aí, senhoras e senhores vereadores, a importância desse ato que teve aqui hoje, e eu quero, para que fique nos anais da Câmara, agradecendo também ao presidente Lucas, né, por dar essa condição também, tanto para a Escola do Legislativo, como para a Comissão de Educação, como para nós fazermos o nosso exercício aqui. Ele pediu uma parte ao final do mandato, da presença da desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, também da juíza eleitoral, eu estou procurando aqui,
a doutora Maria Oliver, juíza da 130ª Zona Eleitoral, do doutor Carlos Frederico Finger, que foi meu aluno no NPOR em 91 como aluno, Ramon, ele foi também do NPOR de 91, meu último ano como tenente R2. Já falei do Edson Borowski, esteve aqui também o Marcelo Reginato, o Vicente Cadori. E a fala da desembargadora. Também foi uma aula para todos nós de cidadania, da importância que a Câmara de Vereadores teve. E eu comentei com ela aqui, depois da fala, que isso nos motiva, nos emociona e diz o seguinte: é possível. Porque quando eu falo aqui de crise institucional, às vezes nós não entendemos. E quando eu falo de conduta, aliás, ontem nós tivemos aqui a possibilidade, e eu falei no momento da admissibilidade ou não, do impedimento, eu falei que nós, enquanto homens públicos, 23 vereadores, nós seremos sempre analisados pela nossa conduta. O nosso voto aqui, o sim ou não, vão gerar, obviamente, uma discussão. Mas quando tu sabe, aqui me socorrendo um pouquinho da fala da desembargadora, quando a gente sabe para onde quer ir, os ventos são favoráveis. Se nós tivermos a justificativa da nossa escolha, as pessoas vão entender. A pior coisa que tem é a gente, infelizmente, no voto sim ou não, tu deu a tua posição. Essa, para mim, sempre é a postura, né? Então, obviamente, né, que quando a pessoa não pode participar aqui é uma coisa, mas o sim ou não, tu tem a tua posição, teu posicionamento. Então, essa proximidade do Poder Legislativo com o Judiciário, com a Justiça Eleitoral, isso aproxima as instituições, isso aproxima as autoridades, e isso diz o porquê da importância desse programa. Essa gurizada, quando enxerga aqui a primeira desembargadora negra do Estado do Rio Grande do Sul que vem aqui, aí eles, vocês acham que as mulheres não se identificam? Óbvio que se identificam. Quando vem aqui, por exemplo, quando eu venho aqui como homem negro também, quando vem aqui uma mulher, se identificam, e as pessoas, e as meninas e os meninos ali dizem, é possível. Quando vem aqui a vereadora Marisol, que fala sobre o tradicionalismo e que diz que é tradicionalista, os tradicionalistas se enxergam nela, se identificam, qualquer um de nós que somos representantes. Quando vem a senhora, a vereadora Andressa Malma, como representante da Casa Animal, as pessoas se identificam. Então, isso significa que nós representamos alguém e a importância que nós temos de estar aqui nessa tribuna sagrada. Então, muitas vezes, quando nós somos questionados, nós temos que ter a noção exata do que nós estamos fazendo. E eu fico muito feliz de poder estar à frente desse programa hoje. Porque são 23 novas pessoas que amanhã vão ser uma Estela Balardim, que amanhã vão ser o Alexandre Bortoluz, que já passaram por esse programa, que vai ser aqui o João Wes, que vai ser o Edson da Rosa, que vai ser o vereador Lucas. Vereador Cláudio Libardi, o seu à parte. Obrigado, vereador Edson. Gostaria de retomar o primeiro tema que o senhor abordou na sua fala, e conversando com o vereador Caleb, que estava aqui há poucos minutos, o senhor sabe que tem gente que, quando tem qualquer confronto entre a verdade e a mentira, vai optar pela mentira. Agora, quando essa mentira é confrontada e existe qualquer possibilidade de penalização, a pessoa paga a mentira. Eu conversei com a vereadora Marisol sobre isso. A gente tem posição aqui e o senhor bem falou, a opção votar sim ou não fica para a história, o meu voto fica para a história, o voto do senhor. E depois da nossa fala aqui, em especial a fala do líder, vereador Daniel Santos, os portais começaram a apagar as postagens de ontem. Mas eu só queria aproveitar o tempo do senhor para comunicar que, obviamente, eu já gravei todas as telas. Ok. Então, é isso que a gente vai fazer, vereador. Podem continuar pagando, que eu seguirei processando. Muito obrigado. Agora, rapidinho, o tempo que der, eu quero, acima de tudo, de qualquer fala, que as crianças digam qual é a importância do momento que nós tivemos. Por favor, larga o vídeo aí para nós. Eu acho muito importante a gente votar, porque se a gente não decidir algo, alguém vai decidir por nós. E talvez não seja, tipo, a nossa escolha. Às vezes, por exemplo, tem gente que escolhe um para votar e tem gente que escolhe outro. Eu posso gostar mais de um e outro de outro. Se eu não votar, pode fazer a diferença. E tem uns candidatos que são bons e tem uns que às vezes prometem e não fazem ou não cumprem.
Bom, primeiro eu quero agradecer pelo esforço de vocês que vocês fizeram para a gente poder participar disso, que é uma coisa muito importante para as crianças que sonham um dia estar lá na urna. E eu vou dizer que eu adorei porque foi uma experiência que eu nunca tinha vivido antes e que eu sempre sonhei em viver aquela experiência. Pois a gente saber tudo disso para um dia quando a gente puder chegar lá, se a gente conseguir chegar lá, a gente já poder saber do que a gente vai ter que fazer e sobre as coisas que a gente vai ter que falar, sobre o tempo de fala que a gente tem, sobre tudo que a gente tem que estudar para poder chegar lá e falar tudo certo. Bom, eu sempre até que gostei da política. Por exemplo, eu fiz 2 projetos sobre. Ano passado eu fiz da Paz e Justiça, mais sobre a ONU, e esse ano eu fiz da inclusão das mulheres na política. Eu gostei muito dessa área da política e sei bem o porquê. Bom, eu adorei o atendimento e como trataram a gente, e eu adorei saber que crianças como a gente, que pode ser bem difícil a gente ter uma oportunidade de fazer isso, conseguiram ir até lá e aprender bastante sobre como é ter um dia de um vereador. E sobre isso foi muito legal, uma experiência que eu adorei, pois agora eu sei como é que faz as coisas lá, como é que funciona tudo para poder ser um vereador bem... como é que eu posso te dizer, bem sucedido, sabe? Bem adorado pelo público e pela comunidade. E essa experiência foi uma coisa que eu adorei na minha vida, porque eu também sempre tive o sonho de ser um vereador e sempre adorei tanto acompanhar o trabalho deles lá na urna. Eu acho muito importante a gente votar, porque se a gente não decidir algo, alguém vai decidir por nós. Ok. Então, a Lívia, da Escola Alberto Pasqualini, e o Vitor, da Escola Castelo Branco. Só para dizer para nós que esse é o nosso futuro, essa é a nossa responsabilidade. Muito obrigado.